Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como começaram a semana? Hoje, dia 30 de agosto, trago essa análise aqui curta do índice, só para a gente estar analisando aí as principais movimentações. Por enquanto estou aqui no gráfico diário, então a gente tinha falado que talvez aqui haveria um equilíbrio de forças, né, para quem acompanhou minha análise lá no Instagram. Aqui é uma região de equilíbrio de forças porque anteriormente já foi uma região de equilíbrio de forças, né? Então a gente percebe isso aqui atrás, quando o preço se aproxima da média móvel, e aqui em cima também. Ó, é uma região onde a gente passa a deixar doji, né? Aqui temos fechamentos mais decisivos, o que dá a entender que o preço talvez vai fazer uma segunda perna de alta, tá? Mas por enquanto, como a gente corrige aqui na média móvel, a gente deixa uma barra interna, então é natural o preço, principalmente por ele ter aberto aqui dentro dessa barra, essa barra verde, a última que tivemos, leva a crer que teremos um equilíbrio de forças aqui. Então podíamos esperar um dia um pouco mais lateral, tá? Essa é uma das formas da gente analisar qual seria o contexto, o que aconteceria no dia, qual a tendência de maior probabilidade do dia, tá? Observando o gráfico diário, observando o gráfico de 60 minutos, ver que o preço ele está em uma região que antes foi suporte, então é natural que o preço marque aqui um dia um pouco mais consolidado, como foi o dia de hoje, né? O preço tentou vir abaixo dessa barra, não conseguiu, e deixa uma segunda barra interna, né? Faltando ainda 10 minutos para terminar, mas ele está deixando uma segunda barra interna, tá? O que o All Brooks chama de padrão II, né? Aquele padrão estranho, né, o nome. Esse padrãozinho aqui, ó, vou colocar maiorzinho, tá? É um padrão que a gente tem uma segunda barra interna indicando ainda lateralização, também equilíbrio de forças, beleza? O que a gente pode tomar como contexto disso daqui é que o preço ele não está conseguindo ainda vir abaixo, tá? Ele não está conseguindo ainda vir abaixo dessa barra mais forte, que seria a barra principal aqui desse toque da média móvel, e também não está conseguindo ir acima, né? Mas como a gente tem ainda um contexto de uma perna bem forte de compra, que não houve aqui atrás, a gente pode esperar, talvez, uma segunda perna de alta. Tá? Esse seria um contexto aí que eu acredito que tenha uma boa probabilidade de acerto. Al Brooks fala que essa probabilidade ela não passa de 40%, tá? Então a gente pode ainda ter uma perna de baixa um pouco mais expressiva, um pivô aí que retrai um pouco mais dessa movimentação, para depois aí sim ter um pouco mais de força e jogar o preço para cima, tá? Mas lembrando, novamente, como eu já disse anteriormente, a gente não está aqui para tentar prever essas movimentações. É mais uma posição de estar reativo aos acontecimentos do mercado, né? Então, quando você vê um acontecimento, você reage a ele em vez de tentar adivinhar e antecipar essas movimentações, beleza? Quando a gente parte lá para o gráfico um pouco menor, o gráfico de 60 minutos, a gente vê que abrimos aqui hoje e aí ficamos consolidados, tá? Então marcamos esse topo, ó, esse topinho aqui, foi um rompimento falso desse topo, não conseguimos ir até a máxima, temos uma média móvel de 200 caindo, temos esse fundo, rompeu falso esse fundo aqui, então a lateralização ela é marcada por rompimentos falsos. Então a gente pode definir suportes horizontais, que é aqueles suportes que a gente marca em preço, que são esses horizontais assim, comum, e os suportes também diagonais, que são linhas de tendência, o que a gente marca assim, tá? Dentro da lateralização é importante a gente ficar de olho nessas linhas, porque os movimentos eles são mais curtos e temos que trabalhar com alvos menores, beleza? Muito bem, então a gente parte lá para o gráfico de 5 minutos para analisar algumas entradas tivemos no dia hoje. Tô no Indie Foot, vou partir aqui pro que tem mais liquidez, o mini, tá? Bom, a gente observa que ele abriu aqui já entregando uma barra muito forte, né, indicando o que? Uma possibilidade de testar novamente o suporte, né? O suporte que estaria mais ou menos aqui na região da média de 200 períodos flat, beleza?
E ele veio testar. Esse era o cenário de maior probabilidade, tá? Você poderia, um trader mais agressivo, até projetar essa barra aqui que tivemos, para baixo, tá? E zerar aqui na região de 100%. Projeção dessa barra aqui, essa barra aqui, para baixo. E aí você percebe que o preço ele vem completar, só que olha como ele vem de forma um pouco mais difícil, né? Ele faz o quê? Ele não vem com uma perna limpa de baixa. Não, ele larga doji na região aqui de fechamento do dia anterior. 2 dojis e aí perde, né? E aí faz 1, 2, 3 puxadas para baixo até atingir essa região muito próxima de alvo, tá? Chegou a encostar na média? Não, mas só do fato dele se aproximar já é uma região de alvo, tá? Se você não conseguiu zerar aqui, começa a ver o preço voltar com essa força, obrigatoriamente tem que zerar aqui, tá? Ou no próprio fechamento, fechou essa barra, né, e essa que rompeu esse topo, tem que zerar, tá? Não conseguiu zerar, tem que zerar aqui. Mas aí o preço ele veio e rompeu esse alvo depois, né? Só que essa probabilidade você não ia saber que ia acontecer, porque essa perna de alta, além dela ter volume financeiro, ela foi uma perna de alta que teve fechamentos decisivos, né? Teve fechamentos decisivos, teve fraqueza dos vendedores, ó, e aí passa a ter fechamentos decisivos. Tudo bem, a média estava descendente, mas a gente está diante de um cenário um pouco mais lateral, um pouco mais errático, e a gente tem essa expectativa de talvez o preço vir até aqui novamente, testar ou parar numa região, por exemplo, esse topo anterior, e voltar a subir, né? O que a gente precisa? Confirmação do preço. E aí, o que o preço faz? Começa a entregar fechamentos decisivos para a ponta vendedora, né? E mais uma vez aqui, indicando o quê? Que talvez a gente viria a completar essa perna aqui novamente, de baixa, aqui para baixo. Buscar um pouco mais de alvo aqui para baixo, né? E o preço ele veio, só que ainda passou um pouquinho, certo? Então essas regiões que ele busca, a gente tem que estar atento com a alta anterior. O que a alta anterior fez? Fez essa movimentação aqui, ó, né? Dentro dessa alta, a gente tem que estar atento aos níveis de retração. Então aqui estão eles. Perceba que o preço ele retrai 38,2, né, que na verdade é 61,8 dentro dessa perna de alta, e para, né? Para com um pico de volume. Isso é muito interessante também da gente notar. Teve o que? Um pico de volume financeiro bem no final desse movimento, tá? Isso daqui pode indicar o que? Que o preço ele ganhou velocidade, vai começar a retrair para depois começar a cair de novo, testar essa mínima, ou foi um evento climático em que a partir daqui a gente não tem mais vendas, tá? Acabou o combustível dos vendedores, tá? Essa segunda argumentação eu acho mais interessante nesse cenário, porque além dele parar no nível de 38, percebam que aqui atrás a gente tem um momento de consolidação, tá? Esse momento de consolidação ele indica que alguns players, como ele foi rompido para cima, ele indica que alguns players acumularam contratos aqui, e o preço médio de algum desses players está bem na região de 50% dessa consolidação, assim como o nível de 61,8, né, 38,2 aqui, de todo o movimento de alta, onde vai chamar também alguns compradores. Então esse nível de 50% da consolidação, diante de regiões de distribuição e acumulação, são muito importantes, tá? De triângulos também são muito importantes. Então é um conceito bem interessante para vocês anotarem aí, beleza? Então aqui nessa região, onde também foi a abertura desse dia aqui, ó, onde o dia abriu, era uma região importante. Então aqui eu esperei uma movimentação, talvez uma segunda entrada, porque aqui eu tenho uma movimentação muito forte de queda, por mais que seja climática essa movimentação e foi forte, né? Teve um volume financeiro bem elevado. É importante você esperar para ver o que o preço vai fazer. Então essa movimentação é muito arriscada a tomar posição, assim como essa movimentação também é bem arriscada. A chance disso daqui levar para um movimento mais amplo ela é menor,
tá? Mas o que acontece? Aqui você tem um stop barato e você tem que observar o que o preço faz na hora que chega nas regiões, por exemplo, da média móvel de 20 períodos, da de 200, se existe força vendedora aqui para jogar o preço para baixo novamente. Caso ele chegasse aqui e demonstrasse um comportamento, por exemplo, essa barra aqui fechasse aqui embaixo, com um gap bem expressivo de baixa, como essas barras aqui atrás, ó, essa barra, aí eu nem precisaria esperar o meu stop ser acionado aqui, tá? Porque aqui você tem um pivô de alta, olha só, você tem essa movimentação aqui, retração, um pivô de alta. Aqui na superação dessa barra você tem uma compra bem agressiva, enxergando todo o contexto, que é muito mais importante do que esse gatilho de compra. Beleza? Então, muito bem. E o alvo mais comum para essa situação aqui seria o início da onde começou o movimento climático. Então aqui você está especulando que seria um movimento climático, tá? Visto toda essa movimentação e a região que o preço parou. E aqui o preço confirma, nessa região ele confirma, nessa região ele confirma. Então até o trader que queria tomar posição e não estava enxergando aonde tomar essas posições. A gente tem aqui esse pivô de alta sendo formulado, essa barra tem um fechamento interessante, essa barra aqui tem um stop também interessante aqui. Essa barra aqui também tem uma entrada interessante, porém o stop está aqui embaixo, né? Você tem que ter essa consciência de que você tem uma resistência logo aqui em cima. Então, se você toma uma posição aqui, por exemplo, tá? Você tem que ter uma consciência de que teu alvo ele tem que ser no mínimo essa movimentação aqui para cima, né? Ele foi concluir, mas a gente tem que saber sair, porque chegou aqui nessa região, é uma região de topo, né? O preço ele pode muito bem começar a deixar dificuldade e aí reverter o movimento. Como que eu sei que ele vai reverter o movimento? Na verdade, a gente não sabe se ele vai reverter o movimento. Sabe que ele está diante de um canalzinho bem estreito, desde aqui de baixo, e aqui ele faz uma retração maior. Quando ele faz uma retração maior, se torna mais provável de que o preço ele vai testar novamente próximo a essa região, e consequentemente, se ele não tiver força para romper, ele vai, olha lá, começa a deixar pavio, ele vai vir abaixo, tá? Nessa ocasião aqui, quem é mais agressivo começa a enxergar fraqueza dos compradores e aí começa a entender que aqui sim é uma região de resistência confirmada por uma terceira vez e aqui o mercado ele pode vir abaixo, completar alvos dessas proporções aqui dessa primeira puxada, tá? Então você tem um Fibonacci aqui dentro, ó, primeiro alvo está lá em 618, segundo alvo aqui em 100%, certo? Ele vem completar, se consolida 100%. Então, tratando regiões de Fibonacci como possíveis alvos e não níveis exatos, você sai até um pouco antes. Ó, é uma região de Fibo, beleza? Muito bem. Então, essa entrada aqui ela foi bem interessante, porém é uma entrada um pouco mais agressiva. E aí, ele chega nessa região, ó, retraindo muito dessa perna de alta aqui. O que acontece dentro de lateralizações é que o preço passa a retrair muito essas pernas de alta e ele vem retrair até o último nível de 23, onde startou praticamente o movimento de alta com maior força, tá? E aqui ele vem acima dessa região e ele faz um pivô de alta. Então essa entrada aqui eu acabei fazendo também. O preço ele não tinha rompido essa barra, na verdade ele abriu aqui, veio abaixo e aqui ele rompeu, tá? Então ele fez aqui um pivô, ó. Essa movimentação aqui veio abaixo e depois ele rompeu e a posição ela é tomada aqui, tá? Porque aqui eu estou entendendo que ele está vindo acima dessa região de fundo, ia testar no mínimo isso daqui e talvez o preço ia retornar a testar lá essa região lá em cima, tá? O que não aconteceu e acabou ficando aqui consolidado. A condução do trade, quando você tem um ambiente que não é muito confiável, ela é muito importante, tá? Por quê? Digamos que a sua probabilidade não está a favor do movimento. Você não tem uma tendência muito bem definida, você está diante de um cenário que aqui atrás você tem uma perna de alta que não foi tão forte,
tá? Você tem uma perna de baixa muito forte, então você tem um cenário em que os dois tipos de força que existem no mercado, vendedores e compradores, estão se igualando, né? Eles estão tendo forças parecidas, não tem uma força predominante, tá? Isso eu tenho em mente lá no gráfico diário, que a gente já estava conversando no início. Tínhamos forças bem parecidas entre compradores e vendedores. Quando eu começo a ver esses fechamentos aqui, não consigo mais subir, ó. Tomei a posição, por exemplo, aqui. Cheguei aqui próximo à resistência. Cheguei nesse fundo anterior. Começo a deixar dificuldade. Aqui eu começo a deixar fechamentos dessa forma aqui. Eu não preciso esperar meu stop, que estaria inicialmente aqui, tá? Ou aqui embaixo dessa barra. Chegar a ser atingido, né? Eu posso simplesmente, minha posição está aqui. Minha posição está aqui. Próxima barra. Repique para cima, eu já caí fora, tá? Caí fora, o preço ele ficou consolidado aqui nesse nível, ó. E agora, no final da tarde, que entregou um movimento um pouco mais relevante, beleza? Então é isso. Resumindo, né, a gente teve uma compra aqui, porque você estaria comprando em região que é suporte, tá? Com exceção dessa movimentação, isso daqui foi um suporte dentro da lateralização. E aqui mais uma vez, poderia ter vendido, por exemplo, esse candle aqui, ou até mesmo esse candle, ou até mesmo esse candle aqui, poderia, tá? Porque foram candles de tendência, indicando que talvez a gente ia perder esse fundo aqui. Mas pela movimentação aqui de alta e os fechamentos que tivemos na ponta compradora, eu preferi ficar de fora dessa movimentação aqui, beleza? Mas como que a gente poderia também definir esse alvo, além de enxergar a região, que anteriormente foi uma região de consolidação, e a abertura do dia anterior, poderíamos ter usado essa movimentação aqui, tá? Essa movimentação, realizar aqui nessa região de 100%, por exemplo, tá? O preço quase atingiu 618. Para quem gosta de pegar fibos em fechamento, talvez ele atingiu a região de 618, tá? Sempre vejam o preço e os níveis de Fibonacci em regiões de preço também, para ter mais assertividade, tá? Outras pessoas poderiam ter projetado essa perna aqui integralmente, tá? Do dia de hoje, por exemplo, e realizado aqui perto da região de 100%. Ou ainda ter projetado toda essa movimentação aqui de baixo, entender isso daqui como uma onda inteira e realizado aqui na região de 618, tá? Seria o primeiro alvo do Fibonacci dessa movimentação aqui, considerando tudo isso. Por quê? Porque aqui eu tenho uma movimentação, ó, um canalzinho bem estreito, e aqui eu quebro a linha de tendência, tá? Então eu tenho uma retração rápida e curta, e aqui eu volto para a movimentação. A partir do momento que eu perco isso daqui, eu estou projetando essa primeira movimentação também, seria a região de alvo, beleza? Então todos esses argumentos, antes de você comprar aqui, tem que ter já formulado antes do preço, já formular isso daqui, e se configurar o que você está imaginando, aí sim você tem bons argumentos para poder participar da operação, beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa análise. O preço aqui está numa região de topo, consolidando e tal. Após essas movimentações, talvez tivemos essa movimentação aqui dividido em várias ondas, e aqui a gente consolida para talvez ganhar força para voltar para essa tendência, tá? De alta. Caso o preço vir abaixo, a gente tem que esperar uma retração um pouco maior dessa movimentação mais ampla, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até
a próxima. Bons estudos, né? E até a próxima análise.